Bom dia. Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 7. Livro de Juízes, capítulo 9, a partir de versículo 7. Levaram essa notícia a Jotão. Então ele subiu ao cume do monte Gerezim e exclamou ao povo com grande voz: Ouvi-me atentos, ó ilustres cidadãos de Siquém, a fim de que Deus igualmente os ouça. Certa vez as árvores se puseram a caminho para ungir um rei sobre elas. Disseram a oliveira: reina, pois, sobre nós. Entretanto, a oliveira declinou, alegando: renunciaria eu o meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, a fim de me colocar por sobre as demais árvores para dominá-las? Então as árvores dirigiram-se à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe ponderou: poderia eu abandonar minha doçura e a boa produção do meu fruto no tempo certo? E as árvores partiram em busca de videira e a convidaram: vem tu e reina sobre nós. Contudo também a videira lhe afirmou: iria eu deixar de gerar o meu vinho novo, que tanto alegra os deuses e os homens, a fim de erguer-me por sobre as demais árvores para governá-la? Sendo assim, todas as árvores rogaram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Então o espinheiro se aqueceu, mas advertiu as árvores: se de fato desejo ungir-me rei sobre vós, vinde e abrigai sobre a minha sombra. Caso contrário, sairá fogo dos meus espinheiros e devorará teu cedro do Líbano. Sendo assim, prosseguiu Jotão: se foi com sinceridade que agistes, quando fizeste rei Abimeleque, se procedeste bem com Jerubaal e sua família e o trataste de acordo com o merecimento dos seus atos, visto que meu pai batalhou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Midian. No entanto, hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, assassinaste os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e proclamaste Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os notáveis de Siquém, pelo fato de ser vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agiste hoje para com Jerubaal e com sua casa, então alegrai-vos com Abimeleque, e que ele se alegre convosco. Contudo, se não for assim, que brote fogo de Abimeleque e consuma todo o povo de Siquém e de Bet-Milo, e que igualmente saia um fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e devore Abimeleque. Logo em seguida, Jotão fugiu para Bir, onde permaneceu morando longe do seu irmão Abimeleque. Nós vimos ontem que o filho da concubina, Abimeleque, se tornou rei, juízes, sobre o povo. E a primeira coisa que ele fez, ele matou 70 irmãos dele, os 70 filhos de Gideão. Só o Jotão que conseguiu escapar. Ele contratou, então ele tinha contratado 400 homens desgarrados, mercenários, digamos assim, para estar junto com ele, onde ele formou o seu pequeno exército. Jotão então se levanta, esse que tinha conseguido fugir, o único filho de Gideão, Jerubaal, tinha conseguido fugir, se levanta, faz uma proclamação ao povo e conta, de acordo com os costumes, a cultura daquele povo, faz uma referência, citando as árvores, como mostrando assim, através dessa pequena história, onde as árvores estavam buscando um rei, mostrando a injustiça que eles fizeram ao colocar Abimeleque como rei. Injustiça para com Gideão, com Jerubaal, aquele que libertou ali Israel da mão dos midianitas, dos Midian. E ele então fala, olha, se vocês agiram com sinceridade, tudo bem, mas se não agiram, que saia fogo, ou seja, que haja guerra, que Abimeleque os destrua, que eles destruam Abimeleque, e que haja confronto entre eles. Ele não estava ali buscando ser juiz, nada. Ele simplesmente acabou de falar aquelas palavras, aquele discurso dele, fugiu, foi morar longe, totalmente distante dali de Abimeleque.
Abimeleque governou sobre todo Israel por um período de 3 anos. Ao final deste tempo, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. Então os líderes do povo agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Naquilo que eu tinha falado, né? Se não for com sinceridade, que saia fogo de Abimeleque e os consuma, e saia fogo de Siquém e os consuma. Que haja discórdia, que haja briga. Traições nós já vimos, agora já começou a acontecer. Abimeleque governou durante 3 anos, depois começou a acontecer discórdia, que nós vamos ver. Às vezes nós levantamos, nós colocamos pessoas, de acordo com o nosso interesse, em posições que depois nós reclamamos. Aqui nós vamos falar no caso comum, hoje, no país que nós vivemos, onde ainda existe, as pessoas não estão preparadas ainda, essa que é a bem da verdade, para eleger democraticamente os seus líderes, os seus governantes. Eu digo isso porque as pessoas ainda no Brasil ainda têm a tradição de trocar os seus votos por coisas, por dinheiro, por emprego, por posições. E depois a gente vê a consequência disso. Às vezes eles mesmos depois estão sofrendo por ter um governante, ter um representante ali no legislativo que age totalmente contrário aos interesses do povo, do estado, da cidade, do país. Depois reclamam. Mas na hora de votar, aquela questão, eles vendem o voto. Esses políticos simplesmente compram e depois existe essa discórdia. Esses mesmos que hoje o elegeram, amanhã está brigando, estão acusando. Então, é quando não existe honradez, não existe justiça, quando não se age em conformidade. Nós vemos pessoas, realmente até pessoas boas, pessoas honestas, pessoas com propósitos, com projetos sociais, com projetos humanitários, pessoas preocupadas com o bem da nação, do país, do povo de uma forma geral, não conseguirem se eleger por N motivos. Enquanto os espertalhões, né, os políticos profissionais se elegem facilmente. E depois o país entra naquela situação que nós vivemos, estamos passando praticamente o 3º impeachment consecutivo. É uma vergonha para uma nação onde o mandato de um presidente de 4 anos. Muito bem. Então o que é que nós temos que observar em tudo isso? Nós temos que sempre, em todo momento, analisarmos tudo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, agirmos com justiça, porque senão nós vamos sofrer as consequências. Nós não temos que preocupar com o interesse único nosso, mas sim com o interesse de todos, que é o que o Senhor nos manda, que Ele mandou nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Isso aconteceu para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubaal fosse devidamente vingado, e a responsabilidade pelo injusto derramamento do sangue deles caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os assassinara, assim como todas as pessoas de Siquém que colaboraram com ele no massacre dos seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém armaram, pois, emboscada contra eles nos altos dos montes e assaltavam a todos que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disto. Nesse meio tempo, Gal-Ben, ou seja, Gal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujo povo confiava nele. E aconteceu que foram ao campo e colheram uvas, pisaram-nas e realizaram uma festa no templo do seu Deus, comendo e bebendo, e amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, questionou: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal, e não é Zebul, seu capitão, que cabe servir ao povo de Amor?
o pai de Siquém, por qual motivo haveríamos de ser nós a servi-lo? Ah, se eu tivesse a possibilidade de liderar este povo, expulsaria Abimeleque e bradaria: prepara teu exército e vem para a batalha. Então esse Gal entendeu se revoltar contra Abimeleque, contra o povo, invadiram lá um terreno, uma fazenda, pisaram ali nas uvas todas, amassaram, estragaram, fizeram farra, beberam bastante e amaldiçoaram Abimeleque. Estão comendo, bebendo, fazendo festa. Falou: quem que é Abimeleque? Abimeleque não é nada, Abimeleque não é ninguém. Quem é o seu capitão? Quem é o seu general que serviu o povo de amor? E fez aquelas coisas todas. E também ele se levantou, ele disse: olha, quem me dera se eu tivesse a oportunidade de liderar esse povo, quem me dera se me levantassem como juiz, como representante, eu chamava Abimeleque logo para a guerra, acabaria com ele, mataria, exterminaria e agiria com o povo com mais justiça. Então, assim que Zebu, governador da cidade, foi informado sobre o que Gal andava dizendo, ficou extremamente irritado. O governador da cidade ficou sabendo disso, ele ficou chateado e mandou avisar Abimeleque. Secretamente mandou mensageiros a Abimeleque com a seguinte notícia: Gal, filho de Abed, e seus parentes chegaram a Siquém e estão mobilizando toda a cidade contra ti. Levanta-te, pois, durante a noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma uma emboscada no campo. E de manhã, ao raiar do sol, aparece de surpresa e investe contra a cidade. Quando Gal e seus amigos, com eles, saírem ao teu encontro, fazei com eles o que desejares. Então Abimeleque e todas as suas tropas partiram no meio da noite e prepararam a emboscada nas proximidades de Siquém, dividido em 4 grupos militares. O governador da cidade, quando ficou sabendo, mandou avisar Abimeleque, falou: olha, Gal, filho de Abed, está aqui com os parentes dele. Estão aprontando todas, estão desafiando. Vem cá você, vem pra cá, e de madrugada você chega, faz emboscada, pega todos eles, depois faz o que você quiser, mata, o que você quiser com ele. E Abimeleque ficou sabendo então, e ele saiu, então foi ao encontro local onde estava Gaal, dividiu em 4 turmas, né, cercando ali a cidade, e foi batalhar contra o Gaal. Ora, Gaal, filho de Ebed, havia se retirado e parou à entrada da porta da cidade, quando Abimeleque e seus comandantes surgiram de suas emboscadas. Observando aquela gente, Gaal comentou com Zebu: eis que desce gente do cume dos montes. Todavia, Zebu ponderou: o que vês é apenas a sombra dos montes, e a estás confundindo com uma multidão em movimento. Contudo, Gaal afirmou novamente: ver melhor? Eis que descem homens da parte central da colina, do umbigo da terra, e uma companhia militar que vem se aproximando pelo caminho do carvalho de Meneuim, adivinhadores. Então Zebu indagou: que fizeste da tua língua, com qual bradavas? Quem é Abimeleque, para que os sirvamos? Não são estes os homens que tu ridicularizaste? Ora, pois agora sai e luta contra eles. Então Gaal saiu à frente do cidadão de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Então ele saiu à porta da cidade, Gaal estava ali junto com Zebu, e tá olhando, ainda estava escuro ainda, tá vendo os movimentos descendo a serra. Falou: não, parece que tá descendo pessoas ali. Falou: não tá descendo ninguém, não. É você que tá fazendo confusão com seus olhos. Ele continuou firmando a dizer, falou: não tá descendo, se ela sai dali, daqui tal lugar. Eles estão vindo, são guerrilheiros. Aí quando confirmou, ele falou: vem cá, você não disse que se ele aparecer, você lutar contra ele? Então sai agora, vai encarar Abimeleque. E ele saiu então e partiu-se a batalha. Então Gaal saiu à frente do cidadão de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu, pois acabaram fugindo do campo de batalha
e muitos tombaram mortos antes que alcançasse a porta da cidade. Abimeleque retornou para Arumá e Zebul, perseguindo Agaal e seus parentes, impediu-lhes que habitassem Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu pela porta da cidade e dirigiu-se aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então tomou sua gente, dividiu em 3 companhias militares e pôs emboscada pelos campos. Assim que avistou o povo deixando a cidade, levantou-se contra eles e os exterminou. Enquanto Abimeleque e o seu grupo, que estava com ele, avançaram e dominaram o portão da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os massacraram. Abimeleque desferiu violento ataque contra toda a cidade durante o dia inteiro. Depois de possuí-las, dizimou impiedosamente seus habitantes, destruiu toda a cidade e espalhou sal sobre ela. Assim que souberam dessas notícias, todos os líderes e cidadãos que estavam na torre de Siquém refugiaram-se na fortaleza do templo de Balberite. Logo que Abimeleque foi informado que o povo se havia reunido lá, ele e todos os seus homens subiram ao Monte Zalmon. Ele apoiou o machado, cortou um galho de árvore e o colocou sobre os ombros. Em seguida ordenou aos seus comandados: depressa, como me viste fazer, fazei-o agora mesmo vós também. Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre as criptas e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. E assim pereceu todo o povo que havia refugiado na torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Você vê que aconteceu exatamente aquilo que Jotão tinha falado, né? A briga de Abimeleque contra o povo. E que ele fez um extermínio enorme. Agora o povo, matando, cercando todo o povo, matando homens e mulheres, destruindo cidade. Depois que matava todo mundo, jogava sal. Isso era uma maneira de dizer assim, para aqui não vai nascer mais nada, aqui não nasce mais ninguém, aqui não vive mais ninguém. Porque o sal, quando jogado o sal sobre a vegetação, sobre aquilo, não nasce mais nada. Mata. E nem mesmo a água serve naquela região. Então o que ele fazia? Estava exterminando toda a cidade e jogava esse sal, mesmo porque ali tinha muita facilidade, muita disponibilidade de sal. Estão falando aí naquela região ali onde se situa o Mar Morto. O Mar Morto é exatamente, o nome já se fala Mar Morto é exatamente pela quantidade de sal, o excesso de sal. O Mar Morto é morto, não tem vida, né? Que era onde está situado o Mar Morto. Ali não tem peixe, não tem nada, é morto. Enquanto você vira um pouquinho, vai logo do lado do Rio Jordão, tá rico, tem todo tipo de peixe. O Mar Morto é realmente morto. A quantidade de sal é tão grande, você entra no Mar Morto, você não afunda, você fica deitado sobre a água, não afunda. Exatamente por esse motivo. Então, ele aproveitando disso, então eles jogavam-se sal sobre a cidade que eles terminou. Então aconteceu o que o Jotão tinha falado. Aí nessa torre agora, onde esconderam lá 1000 homens e mulheres, ele foi lá, juntou o povo lá em cima, cortou árvore, fez a fogueira embaixo e queimou todo mundo que estava lá em cima. Ele estava exterminando realmente, como a palavra diz aqui, a todo o povo. Depois Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou. Ao chegar próximo da porta da torre para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento ele clamou, seu escudeiro lhe ordenou: toma tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então o jovem que transportava suas armas atravessou com sua espada e ele morreu. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para sua habitação. E assim Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo
por todo o mal que ele havia praticado a seu pai assassinando os seus 70 irmãos. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquém pagassem por toda a maldade deles. Desse modo cumpriu-se sobre ele a maldição de Jotão, filho de Jeroboão. Abimeleque começou a exterminar o povo mesmo, israelita, cidade matando, cometendo. Ele vai agora a uma outra cidade, o povo, as autoridades, todo mundo se esconde numa torre. E ele com o objetivo, com a pretensão de fazer o mesmo que ele tinha feito com a outra, colocar fogo, queimar todo mundo. Uma mulher atira uma pedra de moinho, bate na cabeça dele, racha-lhe o crânio. Ele, no desespero, sabendo que ia morrer, pede o escudeiro dele, o ajudante, o servo dele. Fala, pega sua espada e me mata, porque senão a história que vão contar por aí foi que uma mulher me matou. E esse servo faz isso. E depois disso, então, dele morto, o povo desceu, o povo voltou à paz, voltou a reinar-se em Israel. Os hebreus, como diz a própria palavra, cada um foi para sua casa. A maldição que Jotão tinha falado se cumpriu. Ele agiu de maneira errada, o povo agiu e pagou por isso. Nós sempre falamos de Deus, não se deixa escarnecer. Aquilo que semear, com certeza colherá. Então foi o que aconteceu. Aí acabou-se então a história de Abimeleque. Juízes, capítulo 10. Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Isacar chamado Tolá ben Puá, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Depois de Abimeleque, houve um outro juiz, um outro homem, que foi este aqui, então, Tolá ben Puá. Ele julgou, né, ele estava à frente de Israel ali, o povo de Israel, durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado. Ou seja, sobre ele, não, a Bíblia não fala muita coisa, tudo que resume são 2 versículos, o primeiro e o segundo, do capítulo 10 de Juízes. Depois dele levantou-se Jair, de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos que montavam 30 jumentos e possuía 30 cidades, chamadas até nossos dias de Avô de Jair, povoado de Jair, e se situa nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camum. Novamente, depois dele veio um outro. Esse era o Jair. Também, pelo que parece, não se fez grandes coisas, só fala que ele tinha 30 filhos, montava 30 jumentos e tudo. Ele julgou também Israel. Ele foi o segundo depois de Abimeleque, né? Primeiro foi esse Tolá ben Puá. E agora ele também se encerrou. Nada mais sabemos a esse respeito dele, porque a Bíblia não nos fala. E eu entendo que o que está na Bíblia é o que nós devemos nos ater. Fora daí, vamos fazer pesquisa ou não, isso aí é uma outra história. Contudo, recomeçaram os filhos de Israel a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Balaim, prestaram culto às imagens de Astarode, às deusas de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, aos deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram, humilharam durante 18 anos, oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel do lado leste de Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Então os israelitas voltaram para o erro, voltaram para o pecado, abandonaram Deus. Foi adorar todo tipo de porcaria, foi adorar todo tipo de deuses, todo tipo de mentira, foi adorar todo tipo de imagem, adorar qualquer coisa. Conclusão, Deus entregou, permitiu novamente agora que venha um castigo. Então vieram sobre eles os amonitas e todo o povo, e os escravizaram.
humilharam, aprisionaram. Novamente, mais uma vez, por desobediência, por abandonarem Deus, Deus entrega na mão do inimigo, onde eles ficaram 18 anos. A Bíblia fala aqui, ó, impiedosamente. Foram oprimidos impiedosamente. Parece que o povo não aprende. Tá no erro, tá no pecado, tá no desespero. Clama a Deus, Deus os liberta, Deus os conserta. Aí quando estão bem, vão para o pecado novamente. Consequência, o castigo vem. Isso é para todos, em qualquer área. Vamos examinar, em qualquer área da nossa vida. Eu tenho visto muitos casamentos sido restaurados. Aí depois que o marido está em casa, a esposa está em casa, está tudo bem, abandona Deus, abandona tudo. Tem pessoas que desaparecem. Anos depois, procura novamente, desespero, envergonhado porque estava no pecado. O marido está na prostituição, a esposa está na prostituição, pedindo socorro. Porque abandonaram Deus. Quando abandona Deus, Deus permite, Deus envia o castigo. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim. E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. A mais terrível angústia. Então os israelitas clamaram a Deus, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir os Balaim. Então Deus os questionou: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas, os amonitas vos escravizaram, e vós clamastes por mim, não vos salvei prontamente das mãos destes inimigos? Apesar de tudo, vós me abandonaste para cultuares a outros deuses, por isso não os livrareis mais. Ide, rogai aos deuses que escolheste para adorar, ele que vos salve no tempo da vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam a Deus: o Senhor de fato ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente suplicamos que nos liberte neste dia terrível. Em seguida eles destruíram os objetos sagrados e imagens que havia confeccionado em adoração aos deuses pagãos e prestaram culto ao Senhor. Então Deus teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento deste povo. Eles buscaram a Deus, clamaram: Senhor, nos ajuda, nós erramos, nós pecamos, nós abandonamos o Senhor, ajuda-nos, liberta. Aí Deus questionou, falou: escuta, quem libertou vocês dos egípcios, filisteus, amonitas, dos sidônios, de todos eles? Quando vocês clamavam, eu não libertava vocês rapidamente? E por que vocês me abandonaram? Por que vocês foram procurar outros deuses? Os Balaim, os Astarote, essas coisas. Por que vocês foram? Eu vou deixar vocês na mão deles. Não vou socorrer, não. Vocês façam o que quiserem. Falou: não, Senhor. Nós concordamos. Nós realmente erramos. Nós falhamos. Adoramos, mas nos socorre, nos tira dessa confusão. E começaram então a derrubar, quebrar as imagens, os templos, aquelas coisas que eles tinham feito para os Balaíns, para Astarote, para Deus do Sidônio, para todas essas porcarias. Eles reconheciam, eles sabiam o erro deles. E aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros: aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse será o chefe de todos os habitantes de Gileade. O povo se levantou para guerrear. Deram a dica, falou: olha, aquele que levantar primeiro para ir para o combate, vencendo, esse será o chefe. Esse vai ser o juiz, né? E nós veremos
Quem vai ser? Nós vamos dar a partir de amanhã, que nós encerramos agora o capítulo 10. A partir de amanhã nós vamos estar no 11, quando nós vamos ver a história de Jefté. Um guerrilheiro, porém, que também cometeu erros. Que nós temos que aprender. É que o pecado. Porque hoje em dia existe uma coisa, não tudo está acontecendo na nossa vida é o demônio. É o diabo que está fazendo isso, é o demônio. Nós não gostamos de assumir que a nossa irresponsabilidade, a nossa rebeldia, a nossa desobediência, o nosso pecado que faz é com que ficamos em sofrimento, entramos em sofrimento. Se estamos com um problema no nosso casamento, na nossa família, na nossa saúde, em qualquer área, primeiro vamos nos examinar. É muito fácil falar, o diabo está atacando ali, o diabo está atacando acolá. Mas o que faz atacar é o nosso pecado, é a nossa desobediência. Vamos consertar. Quando nós abandonamos a Deus, aí sim nós estamos colocando na mão do diabo. Só existe Deus e o diabo. Se nós não estamos na mão do Senhor, se nós não estamos unidos ao Senhor, estamos unidos com o diabo. É isso que nós temos que entender. É a desobediência. Por que o mal te aflige? Desobediência. Por que está com problemas em casa, honesto naquela área? Desobediência. Volte para o seu, venha praticar a palavra de Deus. Você vai ver, a situação vai mudar. Volte para o Senhor. Ele é misericordioso. Ele perdoa, se houver arrependimento sincero. Concluímos Juízes 10. Amanhã, querendo Deus, estaremos lendo Juízes, iniciando em Juízes 11. Toda a resposta está na Bíblia, está na palavra de Deus. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.